Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos agora na nossa 18ª rodada desse programa conversando sobre cannabis para uso medicinal. Eu sou Jair Calixto, farmacêutico, especialista em produção farmacêutica, regulatórios e qualidade. Eu atuo há mais de 2 anos com cannabis medicinal e aí cerca de 50 anos no mercado farmacêutico. E a cannabis realmente apareceu aí para mim como uma grande surpresa, mas eu posso afirmar que ela exige os mesmos padrões regulatórios de qualidade que os medicamentos conhecidos. Sejam bem-vindos a mais essa rodada de conversa. A Maria José gosta sempre de falar essa roda de conversa, né? De uma série que nós estamos organizando, né? E hoje o assunto é qual a expectativa de obtermos estudos clínicos completos sobre a utilização do CBD, THC para esses próximos anos. E para falar sobre esse assunto bastante importante, nós temos hoje aqui o Fernando de Rezende Francisco. Ele é gerente executivo da Abracro, que é a Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. O Fernando é graduado em bacharelado em Farmácia e Bioquímica pela FCF USP, tem MBA em Economia e Gestão de Saúde pela Unifesp, MBA em Gestão Executiva na Indústria Farmacêutica pela FGV e mestrado em Gestão de Saúde pela GV também. Atualmente é professor e coordenador de módulos do curso de especialização em pesquisa clínica e Medical Affairs na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E na sequência eu apresento também a doutora Maria José Delgado Fagundes, co-idealizadora dessa nossa série. Juntos organizamos e realizamos essa atividade repleta de novidades para o público em geral, no sentido de a gente trazer informações técnicas e científicas concretas sobre o uso dessa terapia, certo? A doutora Maria José Delgado Fagundes é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente ela é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, na Anvisa, e membro ad hoc expert group em marketing de alimentos e bebidas não alcoólicas para crianças na OMS. Também foi diretora de inovação e responsabilidade social e diretora de relações institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canopy Groups, respectivamente. Então, bem-vindo a Dr. Fernando Rezende Francisco e as suas saudações iniciais, e minha colega Maria José, as suas saudações iniciais também. Bem-vindo todos vocês que também estão assistindo a essa nossa 18ª rodada. Fernando, eu queria te agradecer, a disponibilidade para a gente conversar um pouco sobre pesquisa clínica, que é um assunto bastante complexo, no país. É multifatorial, todos os entraves que a gente encontra aí pela frente, e com a cannabis, na minha análise, isso também vai ser, mais uma daquelas dificuldades que o novo traz, Mas eu estou muito interessada em te ouvir para saber quais são as expectativas, inclusive da Abracro, para esse assunto. E mais uma vez eu te agradeço a disponibilidade de estar aqui conversando com o nosso público, e especialmente com o Jair e comigo aqui. Bem-vindo. Muito obrigado pelas boas-vindas, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre esse assunto tão importante, que é o uso da cannabis medicinal. Então eu dou aqui meu olá para toda a audiência também, e dizer que eu estou à disposição nesses próximos minutos, enfim, o tempo que for necessário, para a gente falar a respeito do uso da cannabis medicinal e da pesquisa clínica, nesse processo tão importante para a gente fazer chegar até os pacientes produtos à base de cannabis medicinal. Legal, bacana, doutor Fernando e Maria José? A gente vai conversando, vai estudando, vai aprendendo, e a gente vai vendo que faltando alguma coisa, E essa alguma coisa é importante para que se confirmem todas as expectativas sobre o uso da cannabis e determinar quais são as enfermidades realmente que a cannabis tem uma função restrita, especial, e as dosagens, que é importante, que hoje a gente tem umas
ainda as coisas não são bem claras, né, em relação à dose. Vamos começar, doutor Fernando, falando um pouco sobre a Abracro. Dá para você explicar rapidamente como é que funciona essa organização, como é que vocês estão estruturados e quais são as atividades que vocês realizam por lá. Tá joia. A Abracro é uma associação de empresas que são os prestadores de serviço na área de pesquisa clínica. Aqui no Brasil são conhecidas como as ORPCs, e da sigla em inglês é CRO, por isso Abracro, por isso esse nosso nome. Os prestadores de serviço dentro dessa área, o que nós fazemos? Eu acho que assim, vamos começar do princípio. Toda a cadeia de desenvolvimento farmacêutica, ela é muito extensa, muito longa. Então, o desenvolvimento começa em bancadas, passa por processo in vitro, testes em animais. Muitas vezes a gente não consegue deixar de fazer testes em animais. Aí chega naquela etapa do desenvolvimento farmacêutico em que você tem que fazer testes com seres humanos. Essa é a chamada pesquisa clínica. Tá? Falando aqui para colocar todo mundo no mesmo passo. Nessa fase de pesquisa clínica, é aí que entram as empresas que são associadas da Abracro. Essa fase faz o seguinte: na pesquisa clínica você tem duas pontas muito importantes, que é o patrocinador dos estudos, é aquele que detém uma determinada medicação, uma droga, que desenvolveu essa medicação, e na outra ponta você tem centros de pesquisa clínica, podem ser hospitais, clínicas, onde você tem um médico, a sua equipe de pesquisa, e onde você vai conseguir acessar os pacientes e recrutar pacientes para que eles se tornem participantes de estudos clínicos. As CROs são as empresas que fazem a prestação de serviço nesse meio do caminho, entre o patrocinador e o centro de pesquisa. Então, eles podem trabalhar com aspectos regulatórios, operações clínicas, importação, exportação, despacho aduaneiro, enfim, uma série de serviços necessários para que o estudo clínico seja realizado. Tá? E a Abracro, ela foi fundada em 2005, então já tem aí alguns anos de estrada, foi fundada com o objetivo de organizar esse setor. Porque você tem empresas muito diferentes, são muitos serviços diferentes possíveis. A ideia era juntar essas empresas para que elas discutissem como melhorar esse setor, como cuidar desse setor também, porque é uma área muito delicada, então era importante que as empresas se unissem para não deixar que outras empresas que não tivessem, por exemplo, uma boa conduta ética, que não seguisse as legislações, que essas empresas permanecessem no mercado. Então, assim, a ideia também de fundação da Abracro era colocar um pouco de ordem nesse setor. E estimular a pesquisa clínica, não só estimular que viessem mais estudos de fora, estimular a criação de centros de pesquisa no Brasil, estimular que laboratórios nacionais realizassem pesquisa clínica, e também a formação de pessoas para a área, que é um ponto muito importante até hoje. Hoje a gente conversa em escolas da área da saúde, enfermagem, biomedicina, farmácia, medicina, tem uma quantidade enorme de alunos que saem desses cursos sem saber o que é pesquisa clínica. Então isso não pode acontecer. Então a Abracro tem vários papéis, entre eles é esse, de procurar formar profissionais para a área e estimular que a pesquisa clínica seja discutida desde a universidade. Esse é um apanhado geral do que é a Abracro. Hoje nós temos 28 empresas associadas, a Abracro vem crescendo, e isso nos enche de orgulho e nos dá mais representatividade também, para agir assim, quando necessário, assim, eu digo, discutir questões com a Anvisa ou com a CONEP, que é o órgão máximo, do ponto de vista ético para análise de estudos clínicos. Então a Abracro vai fazendo esse papel, conversamos também com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, enfim. A gente procura, sempre que o tema é pesquisa clínica, a gente procura participar e contribuir de alguma maneira. Fernando, uma curiosidade, a Abracro tem associados de pesquisa clínica só para medicamentos ou para outros produtos sujeitos à vigilância sanitária também, das outras áreas de alimentos, cosméticos, que também produto para a saúde, que também tem exigência de estudos, eu diria talvez menos complexos, mas que precisa realmente também para comprovar a segurança de uso, Uhum. As CROs associadas, elas trabalham em várias áreas, não só medicamentos, produtos para a saúde também, eventualmente cosméticos, que tem que fazer algum teste, alguma prova de conceito, que se assemelha muito a um estudo clínico. Algumas CROs também trabalham nessa área, então elas trabalham assim, em todas essas áreas. A área de alimento tem pedido, porque isso acontecia desde que eu estava lá na Anvisa.
Lá fora, às vezes, tem categorias de produtos que ainda não estão aqui regularizados no Brasil. Eu acredito que depois também que eu saí de lá, isso já tenha melhorado muito, isso tenha reduzido. Mas na época que eu estava lá, por exemplo, suplementos ainda não tinha uma regulamentação no país. Eu saí de lá em 2012. Então, a empresa acabava encontrando, as empresas, né, alguma regulação que ficasse acomodada o produto, mas todas as peças publicitárias acabavam saindo efetivamente com aquilo que eles tinham interesse comercial e que, na verdade, nós, na área lá, as meninas nutricionistas avaliavam, os farmacêuticos, e que, na verdade, tinha estudos robustos, sabe, lá de fora, mas que, por falta de regulação no Brasil, isso não poderia estar sendo comercializado ou tinha que estar regularizado e poder só apregoar as propriedades terapêuticas daquilo que realmente o produto comprova, né, na emissão do registro, da regularização sanitária. E aí depois isso foi regulamentado e as coisas foram andando. Mas eu acredito que tenha as inovações, principalmente, né, Fernando, que às vezes trazem surge, né, novidades que ainda a Anvisa, por exemplo, não tem nas listas positivas. A Anvisa tem dificuldade para entender essa inovação e pela complexidade que ela para deixar isso chegar ao mercado, porque, na verdade, o que a gente quer, né, ao todo tempo, claro, produtos regulares, mas produtos também inovadores que possam oferecer mais qualidade de vida para a população, né? A gente quer envelhecer, né, Jair? Envelhecer bem, envelhecer com saudável, né, autônomo, etc. Então, por isso a minha pergunta, sabe? Na consultoria, a gente acaba encontrando esses entraves e, às vezes, a gente não tem a informação mais adequada, mas eu vou depois te mandar um e-mail para a gente falar um pouco sobre os seus associados. Ótimo, perfeito. A gente, na Abracro, nós recebemos muitas dúvidas do setor. Então, muitas vezes são estudos mais de nicho, as pessoas escrevem para a Abracro. E qual que é o nosso papel? Quando nós recebemos esse tipo de solicitação, nós disparamos um e-mail para todos os associados ao mesmo tempo, né? E explicando, olha, existe a oportunidade de um projeto na área tal, e o contato da empresa é tal, a descrição do projeto é essa, né? Quem tiver interesse, por favor, contatar. Então, a gente faz esse meio de campo. A Abracro em si não entra no business, não entra no negócio, mas a gente faz a informação fluir, né? De modo que a empresa lá na ponta, que está no mercado, não importa se é alimentos, se é um produto veterinário, se é um produto para a saúde humana, que a empresa seja atendida, né? E por uma empresa que é associada da Abracro, que a gente sabe que existe um padrão, né? Que as empresas estão ali preocupadas com aspectos regulatórios, éticos. Então, a gente sabe, dos nossos associados, a gente sabe que eles estão preocupados com esses temas. Então, isso nos dá segurança para indicar ali qualquer uma das empresas. É interessante, porque a Anvisa até regula, né? Como que você faz para trazer novas oportunidades, mas é aquilo, né? A regulação acaba sendo muito ampla e que não poderia ser diferente, né? Que é para atender vários públicos mesmo de interesse, e a gente acaba, na orientação do cliente aqui, ficando um pouco, eu não diria assim a deriva, mas ficando querendo entender melhor com quem faz isso mesmo, né? Porque aí os seus associados, eu imagino que para eles isso não é novidade nenhuma, isso está no dia a dia deles, e para os consultores isso às vezes é um pouco mais complexo. Mas bom saber, legal, vou falar com você. Deixa eu fazer uma pergunta. A minha formação é mais técnica, né? Produção, qualidade, desenvolvimento de produto. A CRO, suponhamos que eu tenho um produto, eu desenvolvi, eu tenho uma molécula nova, um produto novo e tal, eu quero fazer pesquisa clínica. Eu posso consultar uma CRO para ela buscar os pesquisadores, os centros de pesquisa, etc., ou obrigatoriamente eu tenho que contactar o centro diretamente? Não, a CRO pode fazer esse papel. Tá. Pode e faz esse papel. Tá. Ele auxilia, a CRO auxilia todo esse processo da pesquisa clínica. Então, auxilia, por exemplo, olha, você pode pedir para a CRO te ajudar a desenvolver e escrever um protocolo de pesquisa, buscar o apoio estatístico. Tem um documento que é muito importante nesse caminho, que é a brochura do investigador. E o que ela traz? Ela traz todo o histórico do desenvolvimento científico daquela substância. Então, traz os aspectos de segurança até então, de eficácia até então, todos os dados, né, que já foram feitos até ali. E é esse documento, quer dizer, esse levantamento científico é que vai apontar se já tem base suficiente para começar o teste em seres humanos.
Então, a CRO também auxilia nisso, nesse levantamento todo e na análise, né, desses documentos, que é a parte mais importante. Tá, legal. Então, quer dizer que a indústria, ela desenvolveu e depois, a partir dela, ela não se preocupa mais, ela pode deixar isso tudo terceirizado até receber os resultados da pesquisa lá com os pacientes, né? Pode, exatamente. Algumas indústrias preferem fazer isso com a equipe própria, algumas indústrias fazem até certo ponto e terceirizam o resto. Tá. Algumas indústrias contratam CROs e pedem para as pessoas ficarem dentro da indústria. Então, fala, eu quero contratar os seus serviços, mas eu quero que você designe, coloque aí uma equipe, enfim, mas eu quero essa equipe dentro aqui da minha área. Eu quero ela interagindo com o meu pessoal de pesquisa clínica. Então, tem várias formas de negócio aí no meio. Legal. E vocês, e a Bracro, você já falou que vocês têm uma atuação institucional, tal, né? Nas universidades e tudo mais. E vocês fazem outros trabalhos, por exemplo, de podcasts e divulgar materiais, literaturas, publicações de vocês, ou alguma conversa com o público, ou com os públicos interessados, enfim, e-books, esses materiais técnicos, vocês têm essa atuação também? A gente tem muitas atuações aí nesse caminho, né? Então, a gente procura promover eventos para discutir, então, também voltado não só a formação de pessoas, né? Mas você colocar em pauta temas relevantes para a área. A gente procura adiantar tendências de futuro. Vou dar aqui alguns exemplos. Então, há algum tempo atrás, 2 ou 3 anos, a gente estava discutindo o uso de termos de consentimento eletrônicos, que não eram comuns, eles são mais em papel, impressos, para a pessoa ler e assinar. Mas por que não fazê-los eletrônicos? Porque a gente sabia que em vários países você já tinha estudos assim, então a gente procura trazer o tema, discutir isso no setor, discutir isso com os reguladores, então a gente procura fazer bastante coisas nesse sentido. E a gente tem vários canais de comunicação, então a gente também tem um podcast, que a ideia é mais ciência para os seus ouvidos, né? É levar ciência, tá? Não apenas restrita à pesquisa clínica, mas a ciência que, de alguma maneira, interaja, né, com a pesquisa clínica, que é o nosso assunto principal, mas a gente procura trazer também temas atuais e falar numa linguagem mais descontraída, numa linguagem mais coloquial, né, sem termos muito técnicos. Então, esse é o perfil do nosso podcast, né, também convido todos a depois acessarem. Ele está disponível em Spotify, também no YouTube, que agora o nosso podcast tem imagens também, é um videocast, então a gente também está no YouTube com ele. A gente tem as redes sociais, são ferramentas muito importantes que a gente tem explorado bastante. Nós temos a assessoria de uma empresa de comunicação muito boa, muito competente, e que faz com que a gente consiga transmitir informações importantes para o setor, né, divulgar questões que estão em discussão, levar temas para a discussão. E a gente faz isso através dos nossos canais das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn também. Então, são esses os nossos caminhos. Perdão. Vamos falar, então, um pouquinho de pesquisa clínica e as evidências da vida real, né? Que também é uma modalidade que a gente vem observando aí um avanço e para a cannabis eu acredito que ela poderia ter um valor importante, considerando que nesse momento pandêmico, né, foi a única alternativa que se teve para minimamente entender a garantia de uso de medicamentos e de vacinas, né, que puderam aí de maneira efetiva fazer uma redução da mortalidade que estava absurda, né? Então hoje os impactos da Covid ainda, claro, deixa seu rastro de levar algumas pessoas queridas e tal, mas isso hoje está muito melhor. E aí vamos falar um pouquinho dos estudos científicos, que a gente sabe do rigor, né, para uma pesquisa clínica, para medicamentos, que a cannabis ainda está dentro de uma outra categoria, né, quando se fala de autorização sanitária, mas olhando para o futuro, a gente sabe que todos terão que ser medicamentos. Essa é uma tendência que a Anvisa está deixando bem claro, né, bem claro, que teremos, o setor terá que investir em pesquisa para que esses produtos, então, migrem para uma categoria de medicamentos. Então, os clássicos e tradicionais ensaios duplo cego, randomizados, controlados por placebo, é a tradição que a gente tem na pesquisa clínica, né? Além de todas as fases que você comentou, esses são os clássicos para fazer toda a segurança de uso e todas as informações que o produto precisa para ser comercializado.
Na sua avaliação, a modalidade a ser implementada para cannabis do uso medicinal de uma planta utilizada há séculos, será essa mesma? Você vê uma tendência disso estar, né, também na pesquisa, mas também trazer algo novo para essa planta que a gente... eu também, como Jair, né, trabalho há pouco tempo com a planta, mas assim, o que eu tenho estudado sobre ela, né, tradicionalmente usado há mais de 4.000 anos, usada há mais de 4.000 anos, com um problema da proibição que também reduziu pesquisa, né? E com a retomada agora dessa planta na utilização como mais uma opção terapêutica, ela traz de novo toda essa discussão. A segurança de uso é suficiente? Não é suficiente porque está controlada internacionalmente? Quais serão as linhas de pesquisa que poderiam, né, a agência também aceitar e estar regulado e etc.? Quais são, na sua avaliação? Excelente pergunta. Eu acho que esse é o coração da questão, né, do uso de cannabis e a sua relação com pesquisa clínica e a sua relação com a atual legislação, enfim, que a Anvisa está colocando, né, para o mercado. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu acho o seguinte, quando a gente pensa em evidência científica, né, se falarmos de estudos duplos cegos, a gente está falando do topo dessa pirâmide. E o que significa isso? Isso significa o maior grau de evidência científica. Quando eu faço um estudo clínico, é impossível que eu forneça a medicação para toda a população que vai fazer uso. Eu estou falando de milhões de pessoas, eu não consigo. Então, o que o estudo clínico faz? Uma amostragem. Então, eu chamo estatísticos, eles vão me dizer o seguinte, falo, olha, Fernando, para fazer um estudo de cannabis para essa finalidade, você vai precisar de um estudo com 1.000 participantes, porque 1.000 participantes vai me dar o poder estatístico necessário para que o resultado eu possa extrapolar para toda a população, né? Então, esse que é o princípio do estudo clínico. Isso faz com que, muitas vezes, o estudo clínico termine, mostre uma segurança e eficácia de um determinado medicamento, pode ser de qualquer um, só que quando eu abro o uso desse medicamento para toda a população, algumas vezes a gente pode ser surpreendidos. E aí que entra o estudo que nós chamamos de fase 4, ou pós-marketing, que é o acompanhamento do produto no mercado. Ou seja, depois que o produto vai para o mercado, eu ainda tenho um compromisso de segurança com ele, que é, eu preciso ouvir o que os usuários desse medicamento estão dizendo, o que eles estão sentindo. Tudo que eles sentem está descrito na bula? Será que eles estão sentindo algum evento adverso que eu desconhecia? Será que eles estão... será que está sendo tão eficaz quanto eu imaginava? Ou será que está sendo mais eficaz? Enfim, essas questões todas, a ciência pode responder. E nesse processo de pesquisa clínica, é assim que funciona, né? Quando a gente pensa na cannabis, é um extrato vegetal, né? O extrato vegetal, ele tem características muito peculiares. É diferente da gente ter um reator em que você vai preparar uma aspirina, o ácido acetil salicílico, e eu consigo, no controle de qualidade, saber o teor de pureza daquele sal no final do processo. A extração, né, um extrato vegetal, ele é muito mais complexo, e eu tenho certeza aqui que vocês conhecem esse processo muito mais do que eu. Ele já tem características que vêm desde a plantação, né, ou seja, uma planta cultivada no cerrado tem características diferentes de uma planta cultivada próxima à Mata Atlântica ou em outro país, enfim. Isso já dá características diferentes. E onde que eu quero chegar com isso? Na hora de eu preparar o extrato, mesmo que eu tenha seguido o mesmo processo, se eu comecei por uma planta que vem de um cultivo diferente, no final é muito provável, ou é quase certeza, que eu vou ter produtos diferentes. Se eu tenho produtos diferentes, qual é o meu grau de segurança para administrar esse produto achando que ele é o mesmo? Não, ele pode não ser o mesmo, vocês entendem? Ou seja, ele tem características diferentes, tá? Ou seja, nesse processo todo, a pesquisa clínica entra como um papel fundamental para a cannabis, né? Eu acho que é uma segurança para toda a sociedade, é uma segurança para o fabricante, é uma segurança para o paciente, né? Que você tenha esses estudos realizados, porque eles é que vão endereçar se o uso para aquela determinada doença vai ser seguro e eficaz, tá? Tem um dito popular muito conhecido, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e isso é uma preocupação que nós temos que levar, né? A gente tem que endereçar, tá? Ou seja,
Eu não consigo, por exemplo, nessa área de cannabis, a gente conversa com muita gente e que traz exemplos. Nossa, mas eu sei de um caso de um garoto que ele tinha uma doença X e o médico prescreveu cannabis e agora ele melhorou. Foi a única coisa que fez com que ele melhorasse, né? Ou aí se houve um outro caso de uma outra pessoa. Esses casos pontuais, né, dentro desse grau de evidência científica que eu comentei, eles estão na base da pirâmide. Né? São relatos de caso. Para que eu tenha certeza que a cannabis, numa determinada dose, é eficaz contra a epilepsia refratária, eu tenho que fazer um estudo clínico com poder estatístico. Só isso é que vai me dar segurança para que eu possa pegar aquele resultado e falar assim, olha, esse medicamento ele é seguro e eficaz para esse tratamento. Tá? Só dessa maneira. Por quê? Aí eu volto do dito popular. Se eu errar um pouquinho essa dose, às vezes eu acho que eu posso estar fazendo bem para aquele paciente, na verdade eu posso estar fazendo mal a ele, né? Então, enfim, nesse contexto todo, então, retomando, a pesquisa clínica é o caminho para a gente chegar num ambiente seguro e controlado, né, e regulado adequadamente para a gente aplicar a medicação. Doutor Fernando, eu faria até uma complementação aí que eu julgo importante, né? Claro. A gente quando fica... Você vai dentro da profissão, vai ficando estudando e tal, você acaba virando até um cientista, né, na verdade. Eu não sou cientista, sou um técnico. E a gente fica muito quadradinho ali, né? Sim, não, passa, não passa, enfim. Então, antes da pesquisa clínica, eu tenho que ter certeza que lá dentro tem tantas miligramas de CBD ou tantas miligramas de THC. Para isso, as análises clínicas, as análises químicas, né, o meta-analítico é extremamente importante para eu dosar e saber exatamente o que tem lá dentro, né? Então, só fazendo essa complementação aí para... Isso é... Porque é uma coisa que eu acredito, assim, fugindo um pouco desse nosso tema aqui, mas que está ligado com a pesquisa clínica, e aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor de ninguém, de nenhuma pessoa envolvida com a cannabis, com ninguém. Eu vejo que as pessoas até comunicam e têm a intenção de liberar plantio na varanda de casa para uma pessoa XYZ fazer lá uma extração para cuidar de algum filho ou de algum parente. Eu acho isso extremamente inadequado, incorreto. Claro, para uma situação emergencial, que você não tem nenhum tipo de controle, não tem nada, você talvez pudesse, mas eu não sou favorável a isso, mesmo porque cai naquilo que nós estamos falando agora. Não sei se lá dentro tem realmente CBD, se tem THC, se tem só canabigerol, ou se não tem nada, ou se tem tudo numa concentração elevada, porque eu não sei como aquilo foi cultivado, e também a pesquisa clínica aí que complementa. Então, eu estou fazendo esse comentário aqui, é um comentário de um técnico, é comentário do Jair, em particular, eu não defendo nem A nem B, eu defendo a ciência, né? Então, eu fico assim um pouco temeroso quando eu ouço pessoas falando nesse sentido. Mas, desculpa essa interrupção, Maria José. Não, eu até quero fazer uma consideração, fazer um contraponto, Jair, porque quando a gente olha, né, um pouco a própria autorização da Anvisa são para doenças em fases, né, são para doenças refratárias a tratamentos convencionais, ou pacientes que estão lá em uma fase de uma doença, determinada doença que precisa de ter qualidade para aquilo que ele está vivendo, né? Se isso é muito ou pouco tempo que resta, mas que tenha qualidade. Então, cuidados paliativos, né? Os paliativos, ela traz uma condição que é muito favorável. Então, uma mãe, por exemplo, uma criança, sábado eu estive num lugar aqui, eu estou fora de São Paulo, na minha cidade, e tinha uma criança com, nem é grave o autismo, um autismo leve, mas aquele dia ele estava muito agitado. Então, assim, ele chegou a ficar tão agitado que a mãe começou a chorar. Então, assim, parece que a família, né, fica meio que destroçada por inteiro. E nesse momento, por exemplo, a criança tendo convulsão, a gente não sabe se a criança vai voltar de uma convulsão. Então, aquele negócio do uso do medicamento, né? O custo-benefício, mesmo nas condições que a gente tem hoje, me parece melhor para algumas condições de saúde que não têm alternativas. E quando a gente fala um pouquinho de doenças raras, isso também é muito difícil, porque a gente sabe que só 2,5%, em torno de 2,5% de doenças raras que tem tratamento, né, para o curso da doença até um determinado momento.
E algumas delas apresentam também convulsões que o paciente não consegue, né, ultrapassar aquilo por conta da ausência mesmo do medicamento específico para aquela condição de saúde. Então, é um conflito, né, na minha cabeça, assim, eu entendo a ciência e sei que a ciência traz toda a segurança, né, que a gente habitualmente precisa na utilização de medicamentos. Por outro lado, tem um volume de pacientes sendo beneficiados e tendo qualidade de vida, né? Ninguém está falando aqui que está tendo cura. A gente está falando de uma alternativa terapêutica que traz para esses pacientes, para a família e para a sociedade, né, do entorno onde ele está, uma condição de saúde muito melhor, qualidade de vida, né, para aquela patologia que ele tem. Então, eu percebi, por exemplo, desse menino que deve ter uns 8 anos, mais ou menos, que com o uso da cannabis, ele tem um retorno muito eficiente dessa... Gente, é uma agonia, é uma energia que vai passando para todo mundo que está perto, porque, assim, vai dando um cansaço, inclusive no paciente, né, que ele não para, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue brincar, ele não consegue, né, se concentrar em outra coisa, a não ser naquele momento que ele está vivendo ali, de um desconforto muito grande, que nem ele entende, por isso não sabe administrar. Uhum. Então, eu faço esse contraponto aqui de mãe, avó, que a gente tem que olhar para essa parte da sociedade, né, que efetivamente não tem alternativa terapêutica ou é refratário àquelas que já estão disponíveis, né, no mercado, e ter essa entrega, né, de uma alternativa para que ela possa, pelo menos, ter qualidade de vida, né? Olhando um pouco assim para o texto constitucional, aquela coisa da proteção da vida como um bem, o maior bem, né, protegido no texto constitucional de 88, né, que é a obrigação da família, da sociedade, né, de todos proverem a proteção da saúde do indivíduo. Então, eu faço esse contraponto que eu acho que é importante ter esse equilíbrio. Eu não sei como, mas precisa de ter esse equilíbrio, né, para a sociedade. Olha, eu tive um chefe espetacular, era o presidente da empresa. Aí um dia ele conversando comigo, eu era o gerente da parte de qualidade, produção e tal, ele falou, pô, vocês técnicos, é tudo preto ou branco? É sim ou não? Você precisa enxergar como o pessoal de marketing, que enxerga uma tonalidades diferentes entre o preto e o branco, tem vários tons de cinza ali, né? Eu falei, tá bom, não, legal esse entendimento do marketing, mas eu como técnico, eu fico ali meio, né? É claro, né, Maria José, hoje nós temos aí associações que estão provendo os medicamentos, várias associações, né, não sei, se fala aí mais de 80 associações que tem no país. E tem os importados, né, que as empresas também estão trazendo, disponibilizando. E tem o acesso aí judicial, né? Tem o acesso. Então, mas como eu falei antes, eu não estou fazendo juízo de valor disso, eu estou falando como técnico, né? Eu olho e falo, puxa, eu não teria... Eu fico confortável na minha formação de advogada, né? eu até tentaria fazer aqui na minha cozinha de casa uma extração, mas eu não tenho mecanismo de dosar, então eu não saberia, eu tenho o mesmo conhecimento que eu tenho, mas eu não teria assim. Mas, é claro, eu não estou passando por um problema de ter um filho com isso, então não sei como seria a minha reação, sabe? Minha reação seria... Não dá para prever. Isso um problema dentro da família, né? É muito delicado esse tema, sem dúvida, né? E quando a gente... Pois não, já. Eu acho, tem um tio que está tomando cannabis para Parkinson, e eu estou acreditando que a minha mãe vai chegar nesse caminho para Alzheimer. Ela está dando alguns sinais, né? Elas vão fazer uns testes que está caminhando para essa tipo de demência, né? Então, eu estou achando que eu vou caminhar também com cannabis para ela aí, para ver os resultados, né? Mas... É engraçado, né, que a sociedade vai se movimentando ao mesmo tempo para isso tudo, né? Mas desculpa, Fernando, você ia fazer um comentário? Eu ia fazer um comentário com relação à sua consideração. A gente tem que levar isso em consideração, né? Esses casos, porque hoje nós temos pacientes que a gente percebe e vê melhora, né? Esse paciente pode ser relato de alguém, como foi feito aqui, ou você pode conhecer na família, no seu círculo social, alguém que se beneficia. E aí você vai falar o quê para essa pessoa? Fala, olha, esse extrato que você está tomando, ele não é padronizado, você não tem certeza o que você está dando, mas você tem a melhora clínica, né? O que nós preconizamos na Abracro, nesses casos, você tem que fazer esse uso com acompanhamento médico apropriado.
né? E isso é uma defesa que nós fizemos até recentemente. O Conselho Federal de Medicina, né, lançou aí uma resolução, era uma resolução, uma norma, enfim, mas era proibindo médicos de fazerem uso de cannabis. Isso é uma prerrogativa médica, é dali que vão nascer as evidências, que é o que eu falei, que é a base da evidência científica. É essa relação do médico com o paciente. Então, isso precisa ser estimulado, né? A relação do médico com o paciente em consultório, isso dá a possibilidade para ele de prescrever em alguns casos. E isso precisa seguir, tá? Isso precisa seguir, isso é uma coisa que a gente acredita. Agora, o outro ponto, né, o contraponto. O que a gente não pode é fazer com que a justiça entre no assunto, né, que não técnico da área da saúde, e estimule que existam caminhos para que a medicação fique no mercado, né, e desestimule que a pesquisa clínica seja realizada. É esse balanço que eu acho que a gente precisa discutir. Exato. Porque se a justiça liberar plantação de cannabis, extração de medicamento por todo o país, se eu sou uma indústria, por que eu vou fazer estudo clínico? Para quê? Eu não vou fazer, porque a gente sabe, é um caminho mais longo, é um caminho que requer bastante investimento, é claro que requer, né? Então é isso que eu acho que a gente precisa discutir. A gente não pode tirar da Anvisa o papel dela, né, de órgão máximo sanitário, regulador, né? A gente não pode tirar. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a sociedade que já precisa de uma resposta imediata. Então, eu acho que a nossa discussão está aí. A proposta da Anvisa em deixar produtos no mercado e dar um prazo para que eles se regularizem é uma proposta boa. É factível com o prazo que foi dado? A gente pode discutir, alguns vão dizer que sim, outros que não. A gente pode discutir isso. Mas eu acho que é um bom caminho, tá? É um bom caminho que foi traçado aí para a gente. Com certeza, né? Garantiu acesso também para muitos brasileiros, né? Pelo menos de dois formatos, né? Os produtos que estão regulares, né? Quanto os importados. Então, sem nenhuma crítica a qualquer das duas resoluções, isso permitiu o que a gente acabou de falar, né? Que pessoas pudessem, então, acessar os tratamentos. E parece assim, não é que parece, né? Eu acredito que o órgão público, no geral, a Anvisa e etc., ele é demandado, né? Ele não vai sair buscando, ou ele é demandado por irregularidades do mercado que se apresenta nos processos de fiscalização, ou pela demanda da sociedade, né? Que essa é também uma função, né, de regular aquilo que a sociedade entende que precisa ser regulado. Por exemplo, a resolução 17 de 2015 surge de uma ação judicial, né, para que a Anvisa, então, permitisse a importação, porque teve lá uma ocorrência com uma criança e que teve um retrocesso da doença bastante importante, tem uma doença importante, né? Mas a Anvisa precisa ser demandada, então, assim, a sociedade precisa se manifestar, né, nas suas pautas. E toda a sociedade, é o que a gente está falando, como é que a gente discute e equilibra isso, né? E aí, quando a gente olha para as evidências da vida real, que é um tema novo da década de 90, né, e ele vem aí, as discussões científicas nas rodas, isso começou a surgir nas rodas de discussão científica, mas foi a Covid, como eu disse antes um pouquinho, que de maneira, parece até uma situação, no mínimo, estranha, mas a Covid trouxe essa oportunidade, né, de utilizar essa modalidade para que pudesse, então, viabilizar vacinas e medicamentos para a população que passava também por um momento que, né, estava de uma maneira, acho que dentro dos percentuais epidemiológicos, a gente falando de ciência, estava até dentro dos percentuais mais ou menos equilibrados quando a gente tem momentos pandêmicos, né, na história da humanidade. E aí, foi utilizado as evidências da vida real para resguardar, né, a segurança de uso, que é o que todo mundo olha para uma coisa quando está chegando. E quando a gente fala de vacina, eu não quero entrar nessa discussão, aí é um outro problema, né, pelo período que elas foram desenvolvidas. Mas as agências reguladoras do mundo todo utilizaram, né, porque não tinha alternativa para ninguém. Aí, a minha pergunta é, você tem acompanhado esse tema? A gente sabe que isso está ocorrendo, está sendo realizado no Brasil e no mundo. O que falta, que pelo menos que eu tenho conhecimento, é que não tem um padrão. Então, cada lugar acaba utilizando a metodologia, criando os próprios padrões conforme a sua disponibilidade naquele momento. Eu soube que o ICH está fazendo uma cartilha, né, para criar critérios, pelo menos para embasar, para
ser convergente, né, o que está acontecendo em quem está utilizando a metodologia em alguns processos de pesquisa. Você tem acompanhado esse tema? Como que você acha que isso já avançou no Brasil, no mundo? E se a pesquisa, principalmente, eu volto a insistir, se a pesquisa para cannabis poderia, não é não ter rigor científico, é ter rigor para aquilo que a planta precisa, né? Rigor científico que a planta precisa. Porque a planta, ela, como você acabou de falar e falou muito bem sobre isso, ela muda conforme aonde é cultivada, o processo de extração muda, e, principalmente, né, cada um de nós tem um sistema endocannabinoide. Então, cada um de nós tem uma demanda para aquela planta. Ela é quase que uma medicina personalizada, né? Porque o grande segredo da planta na terapia é encontrar a titulação para cada indivíduo. Por isso, a assistência do médico é tão importante do ponto de vista regulatório e legal, porque é uma planta controlada e por isso precisa de receituário, e por isso precisa de acompanhamento médico, mas eu diria que é muito mais do que isso. Por ser uma medicina personalizada, porque tem que encontrar a dose para o paciente adequado, então esse médico tem que estar, assim, fazendo também uma assistência diferenciada, né? Porque é muita insegurança de como, eu bebo, o paciente tem lá uma doença grave, bebe uma cerveja no sábado. Isso são perguntas que sempre chegaram para mim. Eu posso fazer isso? Por que você vai tirar do paciente um controle que ele tem, um controle de qualidade de vida, né, para ele, eu diria? Porque está tomando medicamento. E aí tem alguns medicamentos que também não tem interferência com álcool, não sei se é o caso da cannabis, mas esse valor um pouco mais ampliado nesse indivíduo, considerando a condição de saúde que ele tem. Cara, se eu estou com câncer, que eu tenho um prognóstico de morrer em 6 meses, talvez o meu comportamento para a vida seja outro, né? Eu não vou estar aqui por muito tempo. Então, todas essas variações desse indivíduo, né, que precisa ser, eu acho que, considerado também. E aí, essa pergunta que eu acho importante também, porque vocês, né, você representa quem pesquisa, né, a instituição, a entidade faz isso. Essas discussões também chegaram lá, como é que vocês estão vendo isso? Conta um pouquinho para a gente. Eu falo muito, né, Fernando? Não. Mineiro é assim mesmo, viu? Fala muito bem. Mineiro e advogado, aí pronto. Não tem jeito. Não, mas vamos lá. Eu vou pegar um gancho de uma parte da sua fala e vou tentar falar de tudo, comentar todas as partes. A pandemia foi uma coisa muito trágica, sem dúvida, né, de Covid. Mas quando nós olhamos do ponto de vista científico, ela estressa, é uma situação de estresse que demanda uma rápida ação, né? E aí você consegue extrair novos processos, eventualmente novas tecnologias dessas situações de estresse. É um pouco do que acontece quando existem guerras também, pessoal. Algumas tecnologias têm o seu desenvolvimento acelerado por conta disso, né? É claro que também é uma situação trágica, uma situação de estresse que ninguém deseja passar, mas quando a gente olha para a evolução humana, a evolução da sociedade, a gente tira daí algumas coisas, né? Com a Covid foi assim também. Então, quando a gente pensa em evidências do mundo real e tudo, a Covid fez com que a gente acelerasse algumas discussões, né? E na área de pesquisa clínica, se a gente pensar nas evidências do mundo real, elas estão sendo cada vez mais utilizadas, né, para registro de produtos e chegando cada vez mais perto também da pesquisa clínica. Tá? Hoje em dia, nós não temos, eu acho que em nenhuma região do mundo, né, nenhum país, enfim, nenhuma agência que já tenha regras muito bem definidas para o uso, né, de evidências do mundo real. O que nós temos são indicações, sugestões, né? O FDA tem um framework a respeito disso, né? Na Europa você também tem algumas diretrizes, mas são coisas amplas, né? Não é uma legislação restrita. A Anvisa está indo muito bem no tema. Tá? A gente na Abracro começou a discutir o uso de evidências do mundo real já há 2 ou 3 anos. Depois nós nos unimos à Interpharma, a gente sabia que a Interpharma, a gente faz muito trabalho na Abracro, a gente faz diversos trabalhos com Interpharma e Sindusfarma. A ideia é, muitas vezes a gente tem um tema em comum, nós discutimos isso dentro do setor regulado e depois levamos isso para a Anvisa ou para a Conep, enfim, né? Encaminhamos isso de alguma maneira. E com o RWE aconteceu isso. Nós fizemos um trabalho em conjunto, nós fizemos um interno, o Sindusfarma também estava fazendo um interno, o Interpharma também já tinha uma discussão, em algum momento nós nos reunimos, né, e discutimos isso e levamos isso para a Anvisa. Fizemos uma reunião em conjunto com a Anvisa e pudemos ver, né, em que
até que isso estava dentro da agência, eles já tinham um bom material, enfim, já tinham amadurecido bastante o tema, mas até mesmo por conta da pandemia, eles não conseguiram dar tanto andamento nesse tema, tiveram que parar um pouquinho, e isso vem sendo retomado agora. Então, a Anvisa está discutindo o tema, isso é muito importante, eu acho, para a gente, né, para discutir esse assunto. E eu acho que a gente tem que destacar também o papel da Anvisa como uma agência, né, reconhecida internacionalmente. Então, assim, isso mostra que ela tem um rigor técnico, uma capacidade técnica muito boa, né? Hoje em dia, a Anvisa ela é do comitê gestor do ICH, se não me engano, acho que desde 2019, que ela já é do comitê gestor do ICH, é a única agência da América Latina que ocupa essa posição. Então, assim, isso mostra um protagonismo, né, da Anvisa. E isso é muito bom para o nosso setor. Eu acho que isso, quando a gente pensa para a população, né, a gente consegue pensar que esse rigor traz segurança para a gente, né, no uso de medicações, dispositivos médicos, o que quer que seja que saia da Anvisa. Então, isso é uma questão muito importante. Mas o fato é esse, né, o uso de evidências do mundo real é algo que é cada vez mais presente, a gente tem que utilizar, né, e isso vai trazer, certamente, vai trazer informações que vão ajudar a gente regulamentar a área de cannabis medicinal. Porque é como disse a Maria José, né, assim, a gente tem que ter esse rigor absoluto ou o extrato vegetal da cannabis pode ter um outro caminho que também seja eficiente para mostrar segurança e eficácia, mas que não seja como um estudo, por exemplo, de uma droga dessas mais novas, enfim, para um tratamento de um câncer, por exemplo, né? Essa é a discussão que a gente tem que ter. Como sociedade, a gente pressionar a Anvisa cada vez mais, pressionar no sentido de vamos discutir mais esse tema? Sim, de construção. Ela precisa ser questionada, ela precisa ser demandada, né? Para que ela possa criar regras que se adequem à nossa realidade. Não adianta ter uma regra que é tão restrita que faz com que a gente não tenha acesso a nada. A gente tem que ter uma regra que tenha um balanço. Certo? Porque aí o movimento do judiciário vai ser aquele que você acabou de dizer, né, Fernando? Ele vai interferir, né, no desenvolvimento de pesquisa, porque é dele a responsabilidade também da proteção da vida, né? Quando bate lá um caso que o juiz de primeira instância não quer que isso fique na mão dele, e sucessivamente, até porque a população está usando, né? São mais ou menos 15 milhões também de pessoas que precisam, né? Como as pessoas de doenças raras que precisam de tratamentos porque são refratários ou porque, né, tem necessidade de usar a planta. Então, é uma fatia importante da população, né, que nós estamos dizendo. É claro que esse acesso é responsabilidade de todos, né, garantir para quem precisa, mas de maneira efetiva, eu vi um pouco lá naquele evento que a gente estava, o João, eu perguntei sobre isso, né, e o João falando que utilizam, mas ainda eu vi ali uma certa, eu não sei se é por conta do cenário, né, mas houve uma certa, eu não diria resistência, porque o João não é isso, né, não é essa pessoa, mas uma certa, talvez insegurança ainda, é prematuro, porque na minha cabeça, assim, das minhas experiências, né, de discussão internacional, quando você tem algumas coisas já definidas e já validadas, isso não vai voltar atrás. Por isso que a minha grande pergunta para o João era, você já usaria, a Anvisa já poderia usar regras desse guia que está em construção, mas que já estão validadas? Né? Porque, assim, não é sair na frente do ICH, mas é ter no país alguma coisa mais real e objetiva para essa população que a gente está dizendo. Eu acho que isso aí, Maria José, é fazer um compilado com o avanço em outros países. Sim, não precisa desobedecer o ICH, não precisa contrariar, né? Porque está sendo construído lá, mas você fazer um compilado do que ocorre em outros países, e aí, face a uma emergência, né? E a cannabis é uma emergência agora em relação à pesquisa, e traçar alguns caminhos, depois ajustar lá na frente quando OMS, CH e outras entidades internacionais já estiverem mais avançadas. Mas é só uma ideia aí do que... É que a Anvisa também tem tanto trabalho lá, tem tanta coisa para fazer, né? Você trabalhou, você sabe. Então, mas a grande discussão do paciente é que a necessidade de saúde não pode esperar, né? Porque a gente ouve bastante. Pegando esse ramo aí da necessidade do paciente, doutor Fernando, o senhor acredita que
essas pesquisas do mundo real, evidências do mundo real, elas podem ser úteis para facilitar o acesso aos pacientes dentro do sistema público e privado, mas principalmente no sistema público, né, que é o SUS, para facilitar esse acesso? O acesso é uma questão fundamental, né? Eu acho que as evidências do mundo real, elas vão ajudar a definir as regras de uso, né? Assim, como o medicamento pode ser usado, e nesse sentido, né, quando você tem, vamos pensar aí, se a gente tiver diretrizes terapêuticas, um protocolo clínico, né, de como a medicação pode ser usada no âmbito do SUS, por exemplo, isso vai facilitar o acesso, tá? Isso vai facilitar o acesso. Vai facilitar o acesso, eu acho que um ponto específico desse acesso vai ser, a partir do momento que você tem diretrizes terapêuticas ou um protocolo clínico, você dá segurança para o tomador de decisão dessa área, que é o médico. O médico vai se sentir mais seguro, mesmo que ele não conheça as pesquisas que já foram realizadas, né, que ele não tenha aí muita experiência no uso da cannabis medicinal. A partir do momento que você tem uma diretriz do Ministério da Saúde, né, com relação ao uso da cannabis, isso vai dar segurança para que ele passe a prescrever, ou seja, você vai ampliar o acesso. Então, esse é um ótimo caminho, sem dúvida. Certo. Vamos falar um pouquinho, então, da avaliação de tecnologia em saúde, né? Você acabou, o Jair introduziu o tema, eu acho que agora a gente precisa de pensar um pouco realmente na incorporação do que tem disponibilizado, né? Nós estamos falando já de produtos regulares agora. Porque, assim, é aquilo, o mundo real, o mundo legal é o mundo real a gente sabe que, às vezes, ele, né, tem a personalidade do mundo onde estão ocorrendo os fatos. A Conitec já avaliou dois pedidos de incorporação de produtos de cannabis. Um é um medicamento registrado no Brasil e outro é um medicamento com autorização sanitária, que, na minha análise, os dois estão regulares, né? Porque se a Anvisa tem ato regulatório para os dois, então eles estão regulares. Os dois têm lei que permite, estão regulares, passaram pelos processos. Então, assim, a minha pergunta é muito objetiva. Você acha que esses produtos que foram apresentados à Conitec já deveriam estar incorporados ao sistema público de saúde? Boa pergunta. Eu não vou ser tão direto na resposta. A pergunta foi direta. Eu não vou ser tão direto na resposta. Eu estou conversando demais, Fernando. Não, como é o processo? A Conitec, ela não incorpora. Ela dá orientação, certo? Porque, assim, o resultado desse fluxo de análise da Conitec somos favoráveis à incorporação, né? Podem ser com alguma ressalva, mas somos favoráveis à incorporação para um determinado uso, ou para alguns determinados usos, ou não somos favoráveis à incorporação. O ato de incorporação é um ato executivo, é um ato do Ministério da Saúde. Tá? Então, um exemplo aqui, só para ilustrar. Então, pode ser assim, a Conitec olha para uma tecnologia e fala, é altamente recomendável a incorporação. Ótimo. E o Ministério da Saúde vai olhar para o bolso e vai falar assim, é ótimo, altamente recomendável, mas eu não tenho dinheiro para incorporar isso no curto prazo. Eu tenho que me preparar, eu só consigo incorporar talvez daqui a 2 anos. Então, isso pode atrasar a incorporação, certo? Mas eu acho que a partir do momento que a Conitec já deu um parecer de incorporação, eu acho que a gente tem que ir a fundo, o Ministério da Saúde tem que ir a fundo nesse parecer, né? E conforme o parecer, ou seja, se for altamente recomendável, eu acho que é importante que o Ministério da Saúde se debruce sobre o tema para analisar essa incorporação, porque o que acontece, né? Qual que pensando agora em economia da saúde, se há a recomendação para incorporação porque dentro de um determinado prazo, e é isso que a gente tem que olhar, isso pode ser em 1 ano, 3 ou 5 anos, dentro desse prazo, vale a pena você incorporar, por quê? Porque no final desse prazo você vai estar economizando recurso financeiro. É isso que acontece. Ou seja, se eu tiver que investir agora R$1 milhão incorporando cannabis medicinal, puxa, parece muito dinheiro. Mas o uso dela agora vai fazer com que eu diminua a hospitalização, eu diminua o uso de outras medicações, que eu faça com que algumas pessoas voltem ao mercado de trabalho, elas vão gerar o PIB. Então, quando eu fizer uma análise ampla desses recursos, eu vou olhar e falar, puxa, vale a pena incorporar, né? Então, isso faz o quê? Isso faz uma pressão do executivo, ou seja, toda vez que a Conitec dá um parecer recomendando a incorporação, né, isso
vai criar ali uma situação para o ministro da Saúde da época que ele vai ter que dar um jeito de incorporar. Por quê? Dentro de um determinado prazo vai valer a pena para o país. A gente tem que olhar para o Estado, para o país, não para a gestão, né? Para a gestão que dura 4 anos. A gente tem que olhar para o país como um todo. Então, eu vejo com bons olhos que tenha tido recomendação para incorporação, e eu acho que isso faz, então, agora... Não teve. Não teve? Nos 2 casos não teve. Nenhum dos 2 casos? Nenhum medicamento registrado, com toda a pesquisa clínica e tal, né? Porque então, nesse caso... nesse caso, o que pode acontecer, na verdade? Na verdade, pode ter tido a não recomendação, né, pela incorporação, por conta de falta de dados, ou por dados ainda não tão completos. E a Conitec faz de uma maneira... ela pode voltar no tema, ou seja, se daqui a um tempo a gente tiver mais dados, né, que comprovem, que tragam mais argumentos para análise dessa incorporação, é feito um novo pedido para a Conitec, né, e aí a Conitec vai ter que emitir um novo parecer. Isso é muito comum na história. Tem um caso clássico que ele sempre me vem à cabeça quando a gente fala de cannabis, nesse quesito de incorporação, que é a vacina contra HPV. A vacina contra HPV, ela teve, acho que, se não me engano, foram três ou quatro, não, foram 3 situações em que ela foi avaliada. As 2 primeiras faltavam dados para que você tivesse um resultado forte, robusto, né? E aí, na última etapa, ela foi incorporada ao sistema, né? E qual que era a grande preocupação? Porque a vacina de HPV você aplica hoje, você só vai colher o resultado dela 25 anos, 30 anos depois, porque é quando essas pacientes, né, iriam desenvolver, eventualmente, um câncer de colo de útero, tá? E por que eu lembro desse caso quando a gente fala de cannabis? Porque tem um aspecto cultural por trás. Então, a vacina de HPV teve uma barreira de entrada na sociedade muito forte por aspectos culturais. Por quê? Porque você ia vacinar crianças, meninas muito pequenas no primeiro momento, e as famílias não queriam tocar no assunto com elas. Não, mas se eu vacinar minha filha contra HPV, o que isso significa? Que ela vai iniciar uma vida sexual a partir dos 9 anos de idade? Não é isso, não tem absolutamente nada a ver. Mas havia uma barreira cultural. E eu acho que quando a gente fala de cannabis, existe aí uma barreira cultural, tá? As pessoas muitas vezes podem dizer que não, mas a gente sabe que existe, porque essa barreira, na verdade, está dentro da cabeça de cada indivíduo, né? Então, é importante a gente ter, acho que momentos como esse, que a gente tenha que discutir muitos casos, mostrar, apresentar casos para a sociedade, né, de pessoas que estão com uma determinada doença e que só tiveram melhora quando utilizaram cannabis medicinal, casos que você já não tem mais um tratamento específico da doença, mas que você pode levar muita qualidade de vida para aquele indivíduo, nos cuidados paliativos, né? A gente tem que mostrar casos assim, porque eu acho que isso que estimula a discussão, isso que vai fazer cada vez mais a cannabis chegar mais perto da sociedade, né, e da melhor maneira, né, de uma maneira com segurança, eficácia comprovada, enfim, eu acho que esse que é o nosso caminho. Quando dos indeferimentos, né, primeiro foi o produto registrado, então, claro que você começa a inferir que um produto com autorização sanitária teria o mesmo desfecho. Mas eu acredito que tem muito preconceito mesmo, né, relacionado à planta. A difusão da informação, a gente acha que ela é muito ampla, mas de vez em quando você se depara... Eu estou na minha cidade, né, em Uberaba, é uma cidade interior de Minas, você se depara com pessoas que não têm noção do que eu estou falando. E aqui o acesso é muito difícil. Aqui não tem nenhuma associação de pacientes, aqui não tem... a distribuição está exclusivamente nas farmácias, né? E a população não tem conhecimento do acesso, por exemplo, do importado. Então, né, muito menos das vias judiciais, no caso de famílias que ainda têm condição socioeconômica também comprometida. Então, acho que o país, do tamanho que ele é, se pensar, por exemplo, só em Minas Gerais, mais de 600 municípios, né, isso onde as pessoas ainda tomam a fresca na calçada, né, isso é muito difícil a informação de chegar mesmo. E aí a gente já falou um pouquinho, mas dentro dessa dificuldade, por exemplo, da incorporação, a gente sabe que ela gera demanda no judiciário, né? Isso também é um fato da vida real. Então, se a gente olha também a história, de novo, de doenças raras, claramente a gente entende um pouco essa dificuldade eu acho que passa pela questão econômica, claro, né? Porque o sistema público, quando foi criado, até agora ele não tem um financiamento que atenda a essa nova modalidade da Constituição, né? Que é para todos, de maneira equânime.
garantia de acesso. Essa mudança da Constituição não trouxe financiamento exclusivo para isso, e ao longo do tempo a gente tem uma análise disso que, no fim do dia, pouco favorável quando você pensa em per capita. Por outro lado, tem uma dificuldade de execução orçamentária, né? Mas toda vez que há uma negativa do sistema, porque os sistemas públicos, ele define, público e privado, né, sistema de saúde, ele vai definir critério de uso. Então, a gente sabe que uma parte da população vai ser atendida e a judicialização vai reduzir. Isso é um fato também. O que leva, muitas vezes, o que levou, né, ao longo da história, a Conitec, por exemplo, recomendar a incorporação de uma droga órfã para pacientes de doenças raras? O volume da judicialização. O caso mais clássico é de AIDS, né? O programa de AIDS, que tornou-se um programa mundialmente conhecido, ele foi pressionado pela judicialização. Levaram os valores lá em cima, tinha que ter acesso, então, semelhante ocorreu com as doenças raras, tanto que o processo de incorporação ficou mais ou menos 24 anos só com o produto, e depois os próximos produtos foram de mucopolissacaridose, porque o conjunto das 3 mucopolissacaridoses já estava custando mais do que o produto mais caro judicializado no país. Você falou um pouquinho da judicialização em relação à ciência, né? Como que isso também entrava, né? E não ajuda a deslanchar o tema no país. E agora, para acesso a tratamento, né, com produtos de cannabis de uso medicinal, qual que é a sua análise dentro do cenário atual? Porque eu tenho dito, gente, a judicialização da saúde já é uma coisa tão mega, super. Quando você fala de medicamento, também é. E para que colocar a cannabis também engrossando esse caldo, né? Qual que é a sua análise desse cenário da judicialização da cannabis, que é agora crescente, né? Já temos, mais ou menos, depois do projeto de lei de São Paulo, do projeto de lei da lei de São Paulo, né, que está garantindo acesso e está aí fazendo um processo interessante de como será esse acesso, como será essa política, dentro das discussões técnicas. Nós já temos mais de 24 projetos de lei semelhantes em estados e municípios. Enquanto isso, a gente... claro que a gente tem também, né, na Câmara o PL 399 e no Senado alguns PLs também tramitando. Agora o senador Paim, amanhã, né, ele faz uma audiência pública de um projeto de lei que ele também apresentou para cannabis no SUS. Então, assim, as questões legislativas, que a gente sabe que elas são demoradas, né, elas estão sendo levadas. Claro que tem a face, né, de quem está no governo, né, de quem está presidindo o país e quem está definindo as políticas, mas ela acaba trazendo uma série de... A judicialização é uma saída democrática para esse indivíduo, mas a gente sabe também que ela traz problema porque tira dinheiro, na maioria das vezes, da assistência para aquisição daquele volume, que não é pouco, né? Vamos falar aqui, não estamos falando de pouco dinheiro. E atende quem melhor demanda, né? Não atende a todos, como a lei previu, né? A judicialização, você usou o termo democrático, né? Eu não acho que ela é democrática, né? Porque é isso, como você disse, ela vai atender alguns, aqueles que encontraram o caminho. E o dinheiro é o mesmo, o dinheiro é curto. O governo tem um balaio cheio de dinheiro. A judicialização chega, aquele dinheiro que estava previsto, orçado e separado para a saúde, às vezes saúde básica, outros casos, esse dinheiro vai sumir, porque ele tem que atender, senão ele vai algemado, né? Vai preso, tá? Então, assim, ele tem que atender a demanda legal. A judicialização, a gente tem que desestimular. Judicialização na saúde precisa ser desestimulada. Um movimento que começou há anos atrás, se não me engano, começou em Minas Gerais, né? O primeiro caso que você criou um NATS, que é um Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, né, linkado diretamente ao judiciário. Ou seja, isso dava uma segurança para o juiz, que apareceu para o juiz a demanda, ele tem que tomar a decisão. Se ele tem acesso ao núcleo de profissionais que conseguem dar um suporte para ele vai demandar, né, o apoio desses profissionais. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que criar ferramentas, eu acho que nesse caminho, para que o judiciário sempre tenha acesso
a um NATS, a um núcleo de avaliação de tecnologias de saúde que possa subsidiar, né, a decisão do juiz. A sociedade toda perde quando há judicialização na saúde. Essa que é a grande questão. A sociedade toda perde. A compra é mal feita, porque se você faz uma compra central pelo governo federal, você negocia preço, prevê demanda, então você consegue negociar o preço unitário daquela medicação de uma maneira justa para os dois lados. Agora, quando vem pelo judiciário, você não negocia, você compra a qualquer preço praticamente, né? Então, essa é uma questão importante. Então, perdão. Então, você tem... essa é uma das questões. A outra questão é que eu estava falando que eu acho que não é democrático, porque vai para alguns, né, e você está tirando dinheiro dos demais. Então, você perde essa equidade, deixa de existir. O que a gente deveria trabalhar, creio eu não sei como isso pode ser normatizado, mas eu acho que a gente tinha que ter um grupo aí multi-institucional, né, que discutisse a questão da cannabis de uma maneira nacional. Tá? E eu acho que é um grupo que a gente deveria ter a equipe da Anvisa liderando. Eu acho que essa é a grande questão. Tá? E eles dariam norte para isso. Porque a gente vê dinheiro, quando a gente fala de judicialização, a gente vê dinheiro escapando pelas mãos. E esse dinheiro está saindo do público. Ou seja, esse dinheiro veio do recolhimento de impostos, entrou dentro da conta do governo federal e está saindo, está se perdendo, infelizmente. Né? E a gente não pode deixar esse dinheiro se perder, sabendo que a gente tem tanto investimento para fazer. Então, acho que talvez um dos caminhos fosse ampliar o investimento, por exemplo, na Anvisa. Tá? Eu acho que esse é um dos caminhos, para que a gente tenha dentro da Anvisa, ou liderado pela Anvisa, um movimento que traga junto o judiciário, traga outros participantes, traga a sociedade, o setor, para discutir como a gente pode, né, permitir o acesso, mas não dessa maneira pontual como é feito com a judicialização. A judicialização é muito prejudicial para a saúde, sem dúvida. Quando eu falo que ela é democrática, Fernanda, é porque é a porta que restou para esse indivíduo manter sua saúde ou até a sua vida, né? Eu acho que ela é democrática nessa perspectiva. Entendi. Porque diferente disso, também a gente sabe, né? Até para para a indústria também, ou para quem produz, isso é muito ruim, que você não consegue programar, né? Você não consegue ter planejamento nenhum, porque o volume você vai saber depois de um período de uso, né, desse produto, como que vai ficar. Tanto que tem alternativas de contratos, tem coisas também que o sistema foi encontrando, né, saídas para isso. O ENATJUS também é uma ferramenta muito importante, né, para os juízes. O que eu acompanhei do ENATJUS, que eu achei complicado dos NATs, é o posicionamento em relação a custo, né? Porque esse não é um papel dos NATs. Ele tem que falar para o juiz, tecnicamente, o que é aquele produto, né? Os pareceres têm que sair, eu acredito, nesse sentido. Porque é assim que o juiz vai decidir se realmente aquela tecnologia é para aquilo que está sendo pedido, né? E se ela vai atender efetivamente o indivíduo. A questão de custo é uma outra discussão que passa por outra reflexão desse juiz, de entender um pouco o sistema público de saúde, de entender que tem limite orçamentário, que tem programação e planejamento. O dinheiro, ele o pacote, a cesta que você diz, né, o balaio de dinheiro, ele tem carimbo, né? Então, um pouco é para isso, um pouco é para aquilo, é igual um pouco na economia doméstica, né, das famílias, um pouco é para a escola, um pouco é para alimento, e também o dinheiro é rubricado da mesma maneira no Estado, né? Mas eu ouvi isso numa das primeiras reuniões que eu fui sobre doenças raras, que estavam organizando a NATJUS, e ali naquela reunião já me preocupou, porque estava repleto de mães, de pacientes, né? E como que ficaria essas pessoas? Elas continuariam vivas, ou ela não teria interrupção de produto, né? Eram grandes perguntas que não eram respondidas, e que eu acho que até agora não foi por conta dessa ausência de uma discussão mais ampliada, né? Pesando esses dois movimentos que a sociedade entrega para o Estado ajudar, né, a solucionar. E esse próprio Estado diz para ela, olha, se você não tem alternativas, eu te dou uma última, porque fora essa aí não vai ter mais nada. Aí é quase com o Japão, né? Nasce com doenças raras, morre porque não vai ter o que fazer aqui. Não vai ter o que fazer. Mas é uma discussão bem eu acho interessante. Eu acho solução, eu acho difícil. Porque, sabe por quê? Uma vida
tem valor. A minha vida vale mais que a vida de qualquer pessoa nesse mundo. Para mim, a minha vida vale. Assim como a da Maria José, assim como a sua. Agora, uma vida vale mais do que 200, 300, 400, 500? Essa é uma questão ética, né? Difícil a gente... Porque se o dinheiro, como você falou, e a gente sabe disso, ele sai uma parte daquele cesto e vai para, sei lá, 10 pessoas, quando ele poderia estar sendo útil para 1000, é uma questão bem difícil de ser respondida e passa por uma questão ética, né? Todo mundo sabe que a vida vale, não tem dúvida disso. Agora, uma vida é melhor do que a de 100 pessoas, 200? Eu não estou aqui defendendo A nem B, mas é algo que tem que ser levado em conta para essa discussão que a Maria José está propondo, porque é um assunto bastante complexo de ser resolvido. Né? Claro, quem tem mais condições vai lá no juiz e vai demandar para ser atendido. A vida dele vale mais do que qualquer outro, obviamente, né? Eu queria fazer um comentário a mais sobre isso, que eu falei, né, que eu acho que é importante a gente ter núcleos de ATS, né, que dê suporte ao judiciário, porque essa é uma decisão boa, não é uma decisão ótima, né, mas é uma decisão boa, é uma decisão que é viável. A gente já viu casos por aí, né, que ela é viável, e ela pode ajudar, mas ela não é o remédio definitivo. E aí tem uma discussão importante, que quando você cria esses pequenos núcleos que dão suporte para o judiciário, o que acaba acontecendo, de uma maneira simplista, é que você criou uma pequena Conitec ali. E está certo isso? De você criar uma pequena Conitec com pessoas que não estão, de fato, você não tem certeza se aquelas pessoas são as pessoas mais habilitadas para discutir aquele tema, né? Porque é o que você vai acabar acontecendo na prática, né? Você está empoderando demais esses pequenos núcleos. Então, quando você pensa que ele vai apoiar uma dúzia de decisões judiciais, parece que não tem impacto, mas se você ampliar isso para o Brasil todo, você vai criar um outro problema, né, para a gente. Mas é super complexo, concordo com vocês, é super complexo, mas é um tema que a gente tem que estimular a discussão, né? Precisamos estimular a discussão, porque faz parte dentro dos temas que nós temos na saúde, é um tema que a gente tem que parar para discutir e tentar achar os melhores caminhos possíveis, né? Legal. Maria José, nós estamos chegando no fim, né? Acho que a gente foi caminhando porque é interessante e vai criando outras raízes para a gente ir discutindo e se apegando aí, né? Então, doutor Fernando, chegando aqui no final, né? Nós queríamos aí ouvir de você as suas considerações finais em relação a essa perspectiva da pesquisa clínica para esses produtos de cannabis que nós ficamos aqui 1h e tanto já falando deles, né? Passou rápido, o tempo passou muito rápido. Passa rápido, uma coisa é boa, né? Passa rápido. Mas existem aí alguns caminhos, tá? Que a pesquisa clínica pode traçar para ajudar no desenvolvimento de estudos clínicos para cannabis. E não só para cannabis, para vários casos. A medicina hoje está indo para um rumo, né? Que ela é cada vez mais uma medicina de precisão. Dificilmente hoje você faz um estudo e fala, agora eu vou pegar o resultado desse estudo e vou ampliar para milhões de pacientes. Por quê? Porque a gente cada vez mais conhece mais os pacientes e consegue dividi-los em grupos menores, tá? Isso por conta de avanços genéticos, de exames, de uma série de coisas. Nesse sentido, a pesquisa clínica também está avançando, com formas de você desenvolver estudos que sejam mais rápidas, menos custo e que te dê uma resposta mais efetiva, com um poder estatístico melhor. Então, hoje a gente tem discutido muito estudos adaptativos. Estudos adaptativos são estudos que você começa já prevendo alterações no desenho do estudo no decorrer dele. Ou seja, se num estudo clínico randomizado tradicional, eu começo e termino com o mesmo desenho e só no final eu vou avaliar se valeu a pena ou não ter realizado aquele estudo, no estudo adaptativo eu consigo fazer mudanças no desenho do estudo no decorrer do estudo. Em alguns casos, por exemplo, se eu fizer um estudo com cannabis, com 3 doses de cannabis para uma determinada doença, se eu já tiver a previsão de que, depois de alguns meses de tratamento, eu consigo fazer uma análise dos dados coletados e cancelar o braço que está dando menos resultado, eu já vou estar expondo os pacientes, né? Eu vou estar deixando de expor os pacientes a uma dose que é inadequada. E eu já consigo realocar aqueles pacientes na dose que está sendo mais promissora, né? Então, assim, essa é uma das vantagens desses estudos adaptativos. Então, a gente tem discutido isso bastante, a gente vai levar o tema para discutir com a Conep, a gente sabe que a Anvisa já tem um conhecimento mais avançado com relação a isso, mas a gente acha que o caminho para ajudar, né, a melhorar o acesso a cannabis,
a facilitar o registro de produtos para cannabis, passa por desenhos de estudos clínicos, desenhos mais modernos. Tá? A gente acha que esse é o melhor caminho para a gente ter cada vez mais rápido mais opções para a população como um todo, né, de produtos à base de cannabis. Bacana. É isso. Foi ótimo esse bate-papo, foi muito bom. Agradeço a sua entrevista, foi por intermédio do jornalista, do Renato, né? Sim. E foi bom, foi ótimo. Eu aprendendo, né? Como eu falei no início, eu sou técnico ali de produção, então para falar mais sobre cannabis e continuar falando sobre cannabis, eu preciso entender de todo o contexto que envolve, né, regulatório, técnico e tudo mais. Então, agradeço bastante você por essa oportunidade, tá bom? Mas eu que agradeço. Se eu tiver mais um minutinho, só para fazer uma consideração aqui, eu acho que estamos sempre aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo. Eu acho que fóruns como esse, quer dizer, um bate-papo como esse é muito importante. Esses fóruns que a Anvisa procura participar, que o setor organiza, são muito importantes para a gente trocar experiências. E eu acho que um ponto importantíssimo na cannabis é o seguinte: quando a gente olha para o mundo, não tem nenhum mercado muito bem regulado, né? Parece que estão todos buscando caminhos com relação a isso. Então, isso mostra que o Brasil ele não vai se espelhar em alguém, mas ele tem que traçar o seu caminho. Então, é importante essa interação com o ICH, com todos os países que compõem lá o Comitê Gestor do ICH, eles vão dar exemplos e tudo, mas é importante que a gente olhe para a nossa demanda, para o nosso país, para o nosso pessoal, para o nosso orçamento, e daí a gente tire as regras que melhor se adequem, né, à nossa sociedade como um todo. Eu acho que é isso. Eu acho que a cannabis vai ser um exemplo que a gente pode trabalhar bastante para, no futuro, quando a gente olhar para trás, falar, olha aqui, ó, o Brasil foi um protagonista aqui, o Brasil trilhou um norte e que depois acabou sendo seguido por outros países, né? Bacana. Eu acho que tem condições mesmo disso. Mas, José? Doutor Fernando, eu queria agradecer, então, esse papo gostoso que a gente fez essa manhã. Foi muito interessante ouvir também sobre a Bracro, né? O que é que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando em relação à cannabis também, porque eu acho que isso, de uma maneira indireta, ajuda também toda essa necessidade, né, real que a Anvisa tem de que essa regra de exceção seja concluída para que todos os produtos de cannabis sejam medicamentos de cannabis, né, para uso medicinal no Brasil. E é importante essa discussão e essa visão, né, de que a planta realmente tem algo diferenciado, né. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, foi muito bom, e se você depois puder mandar o seu contato, pode mandar para o Jair, ou você me manda. Eu vou, Marisa, eu vou pedir para o Renato, por quê, doutor Fernando? Eu vou editar esse vídeo e sempre coloco no final os contatos das pessoas. O meu, da Maria José, mídia social, se tiver, o LinkedIn, e-mail, alguma coisa, eu sempre coloco no fim, para quem quiser depois entrar em contato, contactar a pessoa. Então, eu vou pedir para o Renato depois para poder colocar no vídeo, aí eu passo para a Maria José. Perfeito, tá bom. A gente poder também aprender um pouco mais com vocês e ver como eu também quero aprender. Clientes, né, a gente tem uma necessidade de aumentar. Eu agradeço, então, e foi um prazer, viu, Renato? Desculpe, Fernando. Foi um prazer conversar com você e conhecê-lo aqui nessa roda de conversa. E você que está nos assistindo, aguarde as próximas conversas também, que serão tão interessantes quanto essa. Obrigado, gente. Tudo de bom. Obrigado. Tchau.